Fala, galera abençoada! Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, achou ou ainda acha, até o dia de hoje pelo menos, que promessa e milagre são a mesma coisa? Sabe quantas vezes quando eu fui conversar sobre uma determinada espera minha com alguém, eu usei, por exemplo, eu estou esperando pela minha promessa, mas para me referir sobre exatamente a mesma situação, eu também falei, eu estou esperando pelo meu milagre. Bom, hoje nós vamos entender a diferença, não é a mesma coisa. Nós vamos entender como as duas coisas funcionam de forma diferente, para situações diferentes, mas com o exemplo que eu vou trazer, a gente também vai conseguir entender como elas podem andar juntas. Então, bora? Bom, vou começar já com o exemplo, porque assim fica mais fácil da gente entender o que é uma promessa e o que é um milagre, e como de fato são coisas distintas. Bom, então o meu exemplo aqui é de uma mulher que está esperando para ser mãe. Puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, para minha promessa, para o meu milagre, talvez. Mas eu vou colocar aqui situações bem diferentes, né? Não dizendo o que realmente é a meu respeito, mas trazendo num contexto geral, usando esse exemplo. Então, vamos começar pela promessa. Então, uma mulher recebeu do Senhor uma promessa de ter um filho. A promessa sempre carrega consigo dois pontos principais. O primeiro é uma palavra que essa mulher recebe. Então, pode ser um profeta que tenha falado com ela, né, profetizando na vida dela de que ela vai ter um filho, enfim, em algum momento de oração, seja na igreja ou na própria casa dela, né, em alguma situação em que alguém de fora, sem conhecer a vida dela, traz para ela uma palavra do Senhor, dizendo para ela que o Senhor está prometendo a ela esse filho. Pode vir acompanhada de um versículo ou realmente a profecia, né? Que é quando a pessoa profetiza numa oração a palavra sobre a vida daquela pessoa, sobre ter um filho. Aqui eu tô dando exemplo do filho, mas você pode pegar aí o exemplo para qualquer outra coisa na sua vida, ok? Também pode acontecer dessa promessa, dessa palavra vir a ela por meio de sonhos, de visões, uma forma com que o Senhor possa trazer a essa pessoa a sua promessa de uma forma pessoal, íntima, direta com ela, sem intervenção de uma outra pessoa. Mas o fato é que sempre haverá uma confirmação do Senhor, né? Através de um sonho, através de uma visão, de uma palavra, de alguém, de que aquilo é uma promessa de fato de Deus. O segundo ponto que caracteriza uma promessa é o fato de que a realização daquela promessa na vida daquela pessoa não é apenas para benefício próprio dela. Deus promete nos dar algo e aquilo vai além de nós. Então, seja um filho, como no exemplo aqui que nós estamos usando, ou até mesmo um objeto, quando Deus promete te dar um carro, por exemplo, ou Ele promete te dar um negócio, uma empresa que você vai abrir, né? Para que você possa ser abençoado no seu profissional, aquilo vai abençoar outras pessoas além de você mesmo. Então, basicamente, essas são as duas bases para a gente entender da parte do Senhor de que o que nós estamos recebendo dele é uma promessa. Então, seguindo aqui o nosso exemplo a respeito de uma promessa feita a essa mulher, ela recebeu então essa palavra do Senhor de que ela seria mãe
E então ela vai atrás, né? Faz todos os exames de rotina para quem quer começar a engravidar, enfim. Então, diante das questões humanas, tá tudo certo, tudo ok, não existe nenhuma impossibilidade. E então, cabe a ela apenas esperar o tempo do Senhor para que aquela promessa se cumpra na vida dela. Já o milagre, o milagre precisa de uma impossibilidade para se caracterizar. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, existe uma mulher que tem o desejo em seu coração de ser mãe, mas ela não recebeu nenhuma palavra, nem confirmações sobrenaturais, nada. Ela apenas tem essa vontade, mas ao fazer todos os exames, ela descobre uma infertilidade. E então, ela ora ao Senhor e pede a Ele um milagre, algo que só o Senhor de fato pode fazer. Mas lembrando, ela não teve nenhuma palavra, confirmações, nem nada, ela não recebeu uma promessa do Senhor. O caso dela, de fato, é uma questão de uma intervenção sobrenatural sobre a vida dela, para que o desejo do coração dela seja atendido por Deus. Então, entendidas essas diferenças, chegamos agora naquilo que eu quero chamar de combo: promessa mais milagre. Como eu falei no começo, ambos podem andar juntos diante de uma determinada situação. E então, quero usar aqui o exemplo de Sara. Sara é um exemplo perfeito de como nós podemos ter ao mesmo tempo promessa e milagre coexistindo e ainda assim ser coisas completamente diferentes. Sara tinha uma promessa: seria mãe de Isaac. Então, cumprindo a primeira característica para ser uma promessa, nós podemos ler lá em Gênesis 18:10. Então, um deles disse: voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Depois você pode ler lá o capítulo 18 inteiro para você poder entender melhor o contexto desse versículo que eu acabei de ler para vocês. Mas o ponto aqui é: Deus disse diretamente a Abraão e a Sara, ou seja, ele deu a eles a sua palavra de que eles seriam pais. Cumprindo então a segunda característica para ser uma promessa, ou seja, algo que não é apenas em benefício próprio, olha o que diz lá em Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da descendência de Abraão, ou seja, Isaac, o Senhor abençoaria inúmeras pessoas. Como fala no próprio versículo, todas as famílias da terra. E agora vamos ao fator milagre, porque no caso de Sara, foi necessário para ela esse combo. Abraão, com quase 100 anos, era velho demais para poder ter filhos. Além disso, Abraão sabia que Sara era estéril e não podia ter filhos. Romanos 4:19. Então, todo mundo sabe, conhece a história, né? Que tanto Abraão quanto Sara já eram de idade avançada. E então aqui a Bíblia deixa claro duas impossibilidades, que, como a gente já viu, é o que caracteriza um milagre. A primeira impossibilidade é que ela era estéril. Então, quando ela ainda era nova e ainda tinha o seu ciclo menstrual, ela não podia ter filhos porque ela era estéril. E agora, quando ela recebe essa promessa, ela, além dessa impossibilidade da esterilidade, ela já não tem mais ciclo menstrual por causa da sua idade. Mas o Senhor então cumpriu a sua promessa através de um milagre
na vida dela. Eu achei interessante o Senhor ter me trazido essa revelação dessas diferenças e por isso eu quis vir aqui compartilhar com vocês, para que a partir de hoje você possa analisar se o que você tem na sua vida é uma promessa, é um milagre ou é um combo. Entendendo agora as características de cada coisa, quando você for conversar e falar sobre isso com alguém, você possa falar da forma correta, aquilo que de fato você tem esperado no Senhor, sem confundir mais as duas coisas. E esse foi o vídeo de hoje e eu espero que ele tenha te abençoado, te trazendo mais conhecimento e revelação do Senhor, assim como foi para mim. E se isso aconteceu, compartilha também com outra pessoa para que ela também tenha essa revelação da parte do Senhor na vida dela, assim como eu compartilhei com você. Deixe seu like e comenta aqui embaixo #promessa e milagre. Deus abençoe, até o próximo vídeo.